A dívida é uma prisão invisível, porque não possui grades que você pode tocar, nem muros que você pode escalar, mas ainda assim é capaz de conter a sua vida inteira dentro de um espaço pequeno e sufocante. Diferente das prisões visíveis, ela não exige que você cometa um crime para ser sentenciado. Basta assinar um contrato, acreditar em uma promessa de facilidade ou simplesmente ceder ao medo de ficar de fora do que todos dizem que você deveria ter. Você já percebeu como a dívida se disfarça de oportunidade e entra na sua vida como se fosse um presente? O cartão de crédito é vendido como liberdade, mas você já sentiu a corrente que ele cria quando a fatura chega? O empréstimo é apresentado como a solução. É para o agora, mas você já refletiu sobre como ele se transforma em uma condenação silenciosa para o seu futuro? A prisão invisível funciona porque ela não parece prisão. Você anda, trabalha, sorri, posta fotos, mas por dentro existe um peso que você não consegue explicar. Quantas vezes você já foi dormir com a sensação de que não importa o quanto trabalhe, nunca vai chegar ao fim daquela sequência interminável de boletos? E o que isso faz com a sua paz mental? Como é possível descansar se a sua mente continua calculando juros, mesmo enquanto o seu corpo pede sono? A dívida não é apenas uma questão financeira, ela é emocional, psicológica, existencial. Ela rouba a sua confiança, ela silencia os seus sonhos e ela convence você de que não tem escolha. Essa prisão invisível também se alimenta do silêncio. Ninguém gosta de falar sobre dívidas porque todos carregam a vergonha como se fosse um fracasso pessoal. Mas já parou para pensar que talvez a vergonha seja justamente a ferramenta mais eficaz para manter todos presos? Se você acredita que está sozinho, é menos provável que se rebele. Se você acha que a culpa é só sua, dificilmente vai questionar o sistema que lucra com a sua prisão. Quem ganha quando você se sente envergonhado demais para pedir ajuda? Quem ganha quando você paga juros que poderiam alimentar a sua família, mas acabam financiando o luxo de quem nunca vai saber o que é acordar com medo de abrir a conta bancária? Você já reparou como a dívida cria uma versão distorcida do tempo? O presente deixa de ser presente porque você está sempre pagando o passado. E o futuro deixa de ser futuro porque você já o entregou como garantia. Quantos anos da sua vida já foram vendidos antecipadamente em troca de algo que talvez você nem precise mais? Quantos sonhos ficaram guardados porque o dinheiro que poderia financiá-los já está comprometido com parcelas que não terminam? A prisão da dívida é também a prisão do tempo, porque ela faz você acreditar que ainda não pode viver hoje, que só poderá viver quando terminar de pagar. Mas será que esse dia chega? O mais cruel é que a prisão invisível da dívida consegue vestir diferentes máscaras. Às vezes, é a máscara da responsabilidade, quando dizem que todo adulto precisa de crédito para ter um histórico financeiro. Outras vezes, é a máscara da ambição, quando sugerem que sem dívidas você nunca vai conseguir nada grande. Já ouviu alguém falar que todo mundo tem dívidas e que isso é normal? Por que será que a normalização de uma prisão é tão conveniente para quem construiu as grades? Você já se perguntou o que aconteceria se a maioria das pessoas decidisse não aceitar mais viver sob esse jugo? A dívida não controla apenas a sua conta, controla também as suas escolhas. Você já quis largar um emprego tóxico, mas não pôde porque precisava pagar parcelas? Você já quis dizer não a um projeto que não fazia sentido, mas disse sim porque precisava do dinheiro imediato? Quantas vezes você já disse não a si mesmo apenas para continuar sobrevivendo no sistema que você nunca escolheu, mas que te escolheu? Essa é a verdadeira escravidão moderna.
Não se trata mais de correntes físicas, mas de correntes emocionais, feitas de juros compostos, contratos aparentemente justos e promessas de status que, no fim, só servem para alimentar o ciclo da escassez. A dívida também aprisiona os relacionamentos. Quantas brigas de casal nascem do peso das contas? Quantos sonhos de família são adiados porque não há margem para investir em viagens, em educação, em experiências que criam memórias? Você já pensou em como a dívida pode se infiltrar em cada conversa, em cada decisão, em cada silêncio dentro de casa? Quantos filhos crescem observando os pais discutirem sobre falta de dinheiro e aprendem desde cedo que a vida é uma sequência de obrigações e nunca de possibilidades? E será que essa não é a maior prisão de todas, a de acreditar que liberdade é algo que só existe para outros, mas nunca para você? A prisão invisível é também cultural. Ela é sustentada pela propaganda, pela mídia, pelas redes sociais. Quando você vê um influenciador ostentando uma vida de luxo, qual é a primeira sensação? Desejo, inveja, insuficiência? E o que você faz com essa sensação? Muitas vezes corre para comprar algo que não precisa com o dinheiro, que não tem, apenas para tentar silenciar a voz interna que diz que você não é suficiente. Mas já se perguntou quem colocou essa voz dentro de você? Será que foi você mesmo? Ou será que foi o sistema que precisava que você consumisse para se manter vivo? O mais assustador é perceber que a prisão da dívida pode se tornar tão familiar que você começa a decorar lá como se fosse a sua própria casa. Você compra móveis para dentro dela, você pinta as paredes, você até coloca quadros para torná-la suportável. Mas no fundo continua sendo uma prisão. Quantas vezes você já justificou uma dívida dizendo que é assim mesmo que todo mundo faz, que não tem outro caminho? Mas será que realmente não existe outro caminho? Ou será que você apenas nunca foi incentivado a acreditar que há saída? O que você faria se estivesse totalmente livre de dívidas hoje? Essa é uma pergunta que parece simples, mas que muitos não conseguem responder, porque a dívida roubou até a capacidade de imaginar. Você se lembra da última vez em que sonhou sem calcular quanto custaria? Você se lembra da última vez em que planejou algo apenas pelo prazer e não pela necessidade? A prisão invisível não apenas limita os seus passos, mas também restringe o seu horizonte. O segredo é que a dívida não é apenas uma questão de finanças, mas de identidade. Quando você acredita que precisa dela para existir como adulto, para ser aceito, para ter valor, então ela já venceu antes mesmo de você assinar qualquer contrato. Mas será que você precisa mesmo viver dentro desse padrão? Quem disse que liberdade é arriscada, mas dívida é segura? Quem se beneficia dessa lógica? Essa prisão invisível só continua existindo porque a maioria não questiona. Você já percebeu como falar sobre liberdade financeira é quase um tabu? Por que será que existem tantos cursos que ensinam a gastar, mas tão poucos que ensinam a se libertar? Talvez porque uma sociedade livre de dívidas seja também uma sociedade impossível de controlar. E será que é por isso que preferem que você continue carregando correntes invisíveis enquanto finge que é livre? Se a dívida é a prisão invisível do nosso tempo, talvez a chave esteja na coragem de olhar para ela sem medo. Reconhecer que você está preso não é fracasso, é o primeiro passo para encontrar a saída. Você já se perguntou qual seria a sua vida sem essas correntes? Você teria mais tempo, mais paz, mais escolhas, mais dignidade? O que está esperando para pelo menos imaginar a possibilidade de se libertar? A prisão invisível da dívida é ainda mais cruel porque ela não aparece de uma vez só. Ela se constrói em silêncio, em pequenas decisões, em concessões que parecem inofensivas no início, mas que com o tempo se transformam em correntes impossíveis de ignorar. Você se lembra
Da primeira vez em que assinou um contrato pensando que seria apenas um detalhe passageiro? Talvez tenha sido um cartão de crédito com limite baixo ou um crediário para comprar um eletrodoméstico. No começo parecia fácil, parecia administrável, mas quando percebeu o limite, aumentou, os boletos se multiplicaram e o futuro já estava parcialmente vendido. É assim que a prisão funciona. Ela não grita, ela sussurra. Ela não força, ela convence. Você já notou como as armadilhas mais perigosas são sempre apresentadas como privilégios? O sistema da dívida foi desenhado para parecer inevitável. Quantas vezes você ouviu que só é possível ter uma casa se fizer um financiamento de décadas? Quantas vezes disseram que só é possível estudar se contrair empréstimos estudantis? Quantas vezes alguém comentou que ter dívidas é normal e que quem não as tem não constrói nada? E por que será que essa ideia de normalidade é tão repetida? Quem realmente ganha quando você acredita que viver endividado é um estado natural da vida adulta? Você já se perguntou se a verdadeira riqueza não estaria justamente em escapar dessa normalidade disfarçada de responsabilidade? A prisão invisível da dívida é sofisticada, porque não age apenas sobre o bolso, mas também sobre o corpo. Já percebeu como a ansiedade cresce quando a fatura chega? Já sentiu o peso no peito antes de abrir o aplicativo do banco? Já acordou no meio da noite lembrando de um pagamento atrasado? O corpo entende a prisão mesmo quando a mente tenta fingir que está tudo sob controle. A dívida se infiltra nos músculos, no sono, na respiração. Ela cria um estado de alerta permanente que consome energia que poderia ser usada para criar, mas que é gasta apenas para sobreviver. Até que ponto isso não é uma forma moderna de escravidão? E não é apenas no corpo, mas também nas relações. A dívida se torna um visitante silencioso em cada mesa de jantar, em cada conversa de casal, em cada planejamento de família. Já notou como o tema dinheiro sempre vem carregado de tensão? Quantos relacionamentos se desgastam porque um sente que o outro gasta demais? Quantas amizades se rompem por causa de empréstimos não pagos? Quantos pais deixam de estar presentes emocionalmente porque estão sempre cansados de correr atrás de contas? Será que essa prisão invisível não está corroendo mais do que as finanças? Será que ela não está corroendo a própria essência da convivência humana? E o que dizer da sociedade? Uma população endividada é uma população dócil. Quem está preso em boletos não tem energia para protestar. Quem está com medo de perder o carro não questiona o sistema. Quem teme perder a casa não se arrisca a desafiar a ordem. Você já percebeu como a dívida se torna uma forma de controle político e social? E já se perguntou se não é exatamente por isso que ela é tão incentivada? Um povo endividado é mais fácil de governar. Um povo livre financeiramente é perigoso, porque não aceita qualquer condição. Será que a verdadeira função da dívida é apenas movimentar a economia, ou será que ela também serve para manter todos em uma cela invisível? A prisão da dívida também redefine o conceito de sucesso. Vivemos em uma era em que mostrar conquistas se tornou mais importante do que conquistá-las de verdade. Quantas pessoas compram carros parcelados apenas para manter uma imagem? Quantas viajam endividadas apenas para postar fotos que provem uma felicidade que não existe? Quantos celulares novos são adquiridos com contratos longos que aprisionam em planos caros, enquanto a vida real fica cada vez mais sufocante? Já parou para pensar que talvez o que chamamos de sucesso moderno seja apenas uma fachada construída sobre correntes brilhantes? E quando olhamos para as próximas gerações, percebemos como a prisão começa cada vez mais cedo. Jovens de 20 anos já acumulam dívidas estudantis que levarão décadas para pagar. Adolescentes já são seduzidos por aplicativos de crédito fácil, que oferecem a ilusão de independência financeira.
Crianças crescem ouvindo os pais repetirem que a vida é cara, que nada é de graça, que trabalhar apenas serve para pagar contas. O que essas mensagens constroem dentro da mente de quem ainda nem começou a viver? Será que não estamos criando gerações inteiras que já nascem acreditando que a prisão é inevitável e que a liberdade é um luxo inalcançável? Essa prisão invisível tem ainda outra camada mais profunda. Ela convence você de que dívida é igual a progresso. Já reparou como os bancos usam palavras como conquista, crescimento, realização? Eles nunca falam em prisão. Eles falam em oportunidade. Mas será que uma oportunidade que aprisiona de verdade pode ser chamada de oportunidade? Será que progresso pode ser medido em parcelas? Será que evolução pode ser medida pelo tamanho de um financiamento? E se estivermos todos presos em uma ilusão coletiva em que confundimos algemas com troféus? Mas talvez a parte mais sombria dessa prisão seja a resignação. Muitos já não acreditam que é possível sair dela. Já ouviu alguém dizer que sempre estará pagando algo e que isso é normal? Já percebeu como algumas pessoas nem tentam mais lutar, acreditando que a dívida faz parte da vida, como a gravidade ou o tempo? Mas será que é mesmo natural? Ou será que foi naturalizado porque interessa a alguém que você pense assim? Quantas coisas já foram chamadas de naturais na história apenas porque beneficiavam os poderosos? A escravidão literal um dia também foi considerada natural. E se a dívida for apenas uma versão moderna, adaptada aos tempos atuais? A prisão invisível também tem sua arquitetura psicológica. O juro composto é o carrasco silencioso. O atraso é a cela mais escura. A vergonha é a chave que tranca por dentro. Já pensou em como os juros funcionam como uma espécie de tempo distorcido que sempre corre contra você? Já refletiu sobre como cada atraso dobra o peso da corrente e triplica a sensação de fracasso? E já se perguntou por que é tão difícil falar sobre isso abertamente? Talvez porque quanto mais escondido, mais eficaz o controle. No entanto, mesmo em meio ao peso, há sempre pequenas rachaduras nas paredes da prisão. Algumas pessoas decidem viver abaixo do padrão esperado e descobrem que podem começar a cortar as correntes. Outras aprendem a dizer não ao consumo por status e percebem que a liberdade é mais valiosa do que qualquer vitrine. Algumas entendem que organizar o dinheiro não é apenas uma questão de números, mas de consciência e de coragem. Você já conheceu alguém que conseguiu sair da prisão da dívida? Como você se sentiu ao ouvir essa história? Esperança, inveja, descrença? O que impede você de acreditar que também é possível? O que aconteceria se uma sociedade inteira decidisse rejeitar a prisão da dívida? Se todos dissessem não às condições impostas? Se uma geração inteira decidisse não mais aceitar que viver endividado é normal? Será que os bancos sobreviveriam? Será que os governos conseguiriam manter o mesmo nível de controle? Será que veríamos nascer uma nova forma de liberdade coletiva? E se a prisão invisível da dívida só existe porque todos a aceitam em silêncio, o que aconteceria se o silêncio fosse finalmente quebrado? A prisão invisível é eficaz porque cria uma narrativa de inevitabilidade, mas inevitável não significa imutável. Talvez seja justamente por acreditar que não há saída que tantos continuam presos. Mas e se a saída começar na simples decisão de questionar? E se o primeiro tijolo a cair for a coragem de olhar para as próprias finanças sem medo? E se a liberdade não for um prêmio distante, mas uma escolha diária de resistir ao ciclo? O desafio é que resistir exige coragem de enfrentar não apenas o sistema, mas também a si mesmo. Quantos dos seus desejos são realmente seus e quantos foram programados por uma sociedade que lucra com a sua prisão? Quantas das suas decisões financeiras foram tomadas por consciência e quantas por pressão ou comparação? Quem é você sem o peso das expectativas que empurram para dentro da cela invisível?
Você já se perguntou se talvez a verdadeira liberdade não seja sobre ter mais, mas sobre precisar de menos? A prisão invisível da dívida não é apenas sobre economia, ela é sobre vida. Ela é sobre o que você sonha, o que você sente, o que você acredita ser possível. Enquanto estiver preso, suas escolhas estarão sempre filtradas pelo que deve e não pelo que deseja. Mas será que você nasceu para viver dessa forma? Será que a vida humana pode ser reduzida a boletos, contratos e juros? Ou será que existe um propósito maior que só pode ser alcançado quando a chave da liberdade financeira é finalmente girada? A prisão invisível do nosso tempo, chamada dívida, não termina apenas quando uma fatura é paga, porque a cada ciclo de pagamento, outro contrato aparece, outra promessa de crédito surge e outra tentação é oferecida. Essa prisão não é apenas financeira, mas simbólica e emocional, porque ela redefine o valor da vida em parcelas e juros. Já parou para pensar como quase tudo hoje pode ser comprado em prestações? Desde o celular que cabe no bolso até a cirurgia que pode salvar uma vida, tudo foi transformado em números diluídos no tempo. Mas o que acontece quando até o tempo se torna mercadoria? Quando o futuro que ainda não aconteceu já está comprometido em boletos que ainda não venceram? Isso não é uma forma de vender pedaços da própria existência? O mais cruel é que a dívida não apenas captura o dinheiro que você ainda vai ganhar, mas também sequestra a sua imaginação. Quantos sonhos você deixou para depois porque primeiro precisava pagar contas? Quantas viagens foram adiadas? Quantos projetos foram engavetados? Quantos livros não foram escritos? Quantas músicas não foram compostas? E será que você percebe o quanto isso não apenas limita sua vida, mas também rouba a humanidade de toda uma geração? O mundo não perde apenas dinheiro quando você está preso em dívidas. O mundo perde ideias, perde arte, perde invenções, perde histórias. Até que ponto a prisão da dívida não é também uma prisão da criatividade e da esperança? A prisão invisível também distorce a forma como você enxerga o tempo. Quem vive endividado não vê o presente como um lugar de plenitude, mas como um campo de batalha, onde cada dia é apenas mais uma chance de sobreviver até o próximo boleto. O passado se torna um peso, porque lembra escolhas erradas, e o futuro se transforma em ameaça, porque carrega promessas de mais cobranças. Onde fica a vida real no meio disso? Quando foi que você deixou de viver para simplesmente pagar? Será que já percebeu que a dívida transforma o tempo em inimigo quando o tempo deveria ser aliado? E a linguagem que envolve essa prisão é cuidadosamente construída. Já reparou como se fala em crédito fácil, em limite liberado, em aprovação imediata? Palavras que soam como conquistas, mas escondem armadilhas. Você já pensou que talvez o verdadeiro crédito não seja aquele que o banco libera, mas aquele que você dá a si mesmo quando acredita que pode viver sem correntes? E por que será que as instituições financeiras usam metáforas de liberdade quando na prática oferecem prisão? Será que não é uma ironia cruel chamar de liberdade de escolha aquilo que na verdade fecha portas? Mas o mais profundo dessa prisão é o modo como ela molda identidades. Muitas pessoas não se veem mais como indivíduos, mas como devedores. Quantos se definem pelo que devem e não pelo que são? Quantos acordam pensando primeiro no extrato bancário antes de pensar em quem desejam ser? Quantos tomam decisões de vida baseados apenas no cálculo de parcelas? Já se perguntou quem você seria se sua vida não fosse medida por boletos? O que faria diferente se acordasse amanhã sem nenhuma dívida? O que faria se o peso desaparecesse de repente? E, no entanto, mesmo dentro dessa prisão, há sempre histórias de resistência. Pessoas que decidiram viver com menos, mas viver livres. Pessoas que aprenderam a organizar o dinheiro, não para ostentar, mas para recuperar tempo e paz. Pessoas que disseram não à cultura do consumo automático e descobriram que liberdade
é ter escolha e não ter vitrine. O que você sente quando ouve essas histórias? Acredita que são exceções inalcançáveis ou sente que são convites para enxergar uma possibilidade diferente? Será que a prisão só se mantém porque a maioria acredita que sair é impossível? Há ainda uma dimensão coletiva nesse aprisionamento. Uma sociedade inteira endividada se torna previsível. Ela consome mais do que precisa porque acredita que deve sempre mais. Ela trabalha mais horas do que aguenta porque sente que não tem alternativa. Ela aceita empregos indignos porque teme perder a renda que sustenta o pagamento. Já parou para pensar se o próprio mercado de trabalho não depende dessa prisão? E se a dívida não for apenas um mecanismo econômico, mas um mecanismo político para manter as massas sob controle? Quantos movimentos sociais poderiam ter surgido se as pessoas não estivessem tão cansadas de simplesmente sobreviver? Quantas revoluções foram adiadas porque o boleto venceu no dia seguinte? E não se trata apenas de governos ou bancos. A cultura popular reforça a prisão todos os dias. Filmes que glorificam ostentação, músicas que celebram o consumo, redes sociais que criam padrões inalcançáveis de status. Você já percebeu como a pressão para gastar nunca cessa? Já notou que mesmo quando alguém conquista algo, logo é empurrado a desejar mais? E se essa pressão não for natural, mas fabricada? Se a dívida é o cárcere, o consumo é o carcereiro que mantém as portas fechadas. Quem seria você sem essa pressão constante? A prisão invisível também age sobre o silêncio. Falar de dívidas é quase tabu. Quantas vezes você já fingiu que estava tudo bem, quando na verdade estava se afogando em contas? Quantas vezes sorriu para esconder o medo? Quantas vezes se comparou com alguém aparentemente bem-sucedido, sem imaginar que por trás havia também correntes invisíveis? E se todos falassem abertamente sobre isso, o quanto o sistema perderia poder? Já se perguntou por que é tão vergonhoso admitir uma dívida quando todos estão na mesma cela? Será que a vergonha é apenas outra chave que tranca a porta por dentro? A saída dessa prisão começa quando a narrativa é quebrada. Quando você entende que dever não é destino. Quando percebe que liberdade não é luxo, mas direito. Quando compreende que riqueza não é medida em consumo, mas em tempo, paz e escolha. Mas será que você acredita nisso? Será que está disposto a enfrentar o desconforto de abrir mão de uma imagem para conquistar uma vida real? Será que tem coragem de dizer não ao convite sedutor das vitrines e cartões? Quantas vezes ainda vai precisar sofrer até perceber que a prisão só existe se você continuar alimentando as grades? A dívida é o inimigo invisível do século moderno, porque se esconde atrás de promessas. Mas e se você pudesse reescrever sua história sem esse inimigo? O que faria com a energia que hoje gasta em preocupações? Onde estaria se o dinheiro que paga juros tivesse sido investido em aprendizado, viagens ou experiências? Quem seria você se tivesse usado todos esses anos, não para pagar, mas para criar? Será que é possível imaginar a versão da sua vida que nunca existiu porque foi sequestrada pela dívida? E no final, a pergunta mais importante talvez seja essa: a prisão invisível é realmente inquebrável ou é apenas uma ilusão mantida pelo medo? Porque correntes invisíveis podem ser mais frágeis do que parecem quando alguém decide não acreditar mais nelas. O que aconteceria se você fosse essa pessoa? O que mudaria em sua vida se decidisse hoje não aceitar mais a normalidade da dívida? A prisão cairia ou se reconstruiria de outra forma? O futuro ainda não foi escrito. A prisão é real, mas não é eterna. As grades são fortes, mas não são indestrutíveis. E a chave nunca esteve fora, mas sempre dentro de você. A dívida é uma prisão invisível, mas a liberdade começa no instante em que você decide enxergar lá como prisão e não como caminho.
E talvez seja essa a escolha que separa quem continua arrastando correntes daqueles que aprendem a caminhar livres. Pare de sobreviver, comece a viver. A prisão invisível que aprisiona milhões tem nome: dívida. E se você pudesse quebrar essas correntes hoje? Inscreva-se agora no canal e descubra os métodos que libertam, as verdades que ninguém ensina e as escolhas que podem transformar seu salário em liberdade. Não continue no escuro. A chave da sua liberdade está a um clique.